Saudações, internet! Na apresentação de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre orientações e dicas para TCCs. Meu foco aqui é o ensino médio, TCCs de ensino médio, coisa que tem se tornado recorrente agora nos últimos tempos. Também serve se você estiver fazendo o seu primeiro trabalho na universidade, na graduação ou o seu primeiro artigo. São dicas gerais aqui que eu vou dando. Não significa que você não possa ter o seu próprio método, as suas próprias dicas. Você pode inclusive reformular as minhas. Eu só estou mostrando aonde eu tropecei para que vocês não tropecem também. Então, nós vamos aqui começar pelo tema geral, TCCs e modos de pesquisa. Em 2019, o tema geral na Escola Heitor Villa-Lobos, maestro, foi empreendedorismo. Esse foi o tema geral. E desse tema geral, os alunos tinham que tirar seus temas específicos de TCC. Então, teve gente que falou sobre as ONGs que cuidam de animais abandonados, teve gente que falou sobre o mercado de cosméticos, teve gente que falou sobre o empreendedorismo na engenharia. Por exemplo, eu peguei esse exemplo do aluno que falou sobre a engenharia 4.0, porque eu achei o trabalho dele bastante completo. Ele foi atrás de muitos dados, ele fez um trabalho excelente. Então, não vou citar o nome dele aqui, depois eu posso até falar se alguém quiser, mas o trabalho dele ficou muito bom. Por isso que eu estou citando como exemplo. E também porque são uma área mais próxima do que eu estou estudando agora. Então, eu estou estudando algumas coisas de economia. Então, o que ele falou me ajudou bastante a pensar. A gente até refletiu sobre alguns temas juntos lá no dia da arguição, porque eu fiz parte da banca. Então, vamos lá. Dentro do tema empreendedorismo, ele puxou a engenharia 4.0. Ah, professor, e se não derem o tema geral? Pode ser que a escola não dê o tema geral para vocês, vocês possam escolher livremente qual será o tema do TCC específico de vocês. Vocês podem falar, sei lá, sobre tratamento de água, separação de lixo, e aí vai, enchente, não tem problema, porque não tem o tema específico. Nesse caso tinha e ele escolheu esse. Então o que ele fez? Ele tinha o tema específico e desse tema específico ele foi puxando subtemas para pesquisar. Então ele puxou o histórico do conceito de empreendedorismo, que muito provavelmente data do século XX ou do século XIX no máximo. Depois a gente tem o contexto socioeconômico do país, com dados de pesquisa. Então, ele tratou de engenharia. Então, engenharia toca a indústria, toca a arquitetura. Ele tratou dos dados de desindustrialização do país, do desemprego, da dependência de importados, e aí vai. Então, ele puxou esse subtema. Também a definição do que é engenharia 4.0, que é uma engenharia que também está integrada com a interdisciplinaridade, que aí vai envolver técnicas de gestão, de administração, de gerência de recursos, de pessoas, de análise de mercado, de contabilidade. É uma engenharia que consegue ser bastante adaptativa ao seu ambiente de trabalho. E o que ele optou por fazer? Entrevistas. Ele fez entrevistas com alunos de duas universidades diferentes, a UINSPER e a USP. E ele comparou a grade desses cursos para ver se as grades de disciplinas contemplavam essas necessidades que ele estava visualizando no mercado de trabalho e que ele leu na hora de fazer o trabalho sobre engenharia 4.0. Então ele leu, percebeu que tinha algumas coisas que estavam sendo cobradas dos engenheiros nesse novo tipo de engenharia, nesse novo modelo de ser engenheiro, e ele queria ver se esses cursos eles forneciam subsídios para que os alunos conseguissem trabalhar depois, conseguissem se desenvolver bem no mercado de trabalho. Ele fez entrevistas também, ele colocou um tópico com engenheiros, que eu não sei se ele chegou a fazer, mas era um tópico possível. E com esses tópicos e muito mais, ele foi levar ao seu orientador. Falou, professora, dentro do tema que eu escolhi como específico aqui do meu TCC, eu levantei esse monte de subtópicos. Quais deles eu posso ficar, ou quais deles seria desaconselhável? Aí a orientadora foi lá e falou, esse é bom, esse não é, esse aqui eu acho que é melhor você ficar, esse aqui você pode se aprofundar mais, esse aqui acho que vai deixar muito grande o seu trabalho, esse aqui não vai ser importante. E aí vai. Mas primeiro ele levantou esses subtemas antes de procurar o orientador. Porque se você procurar o orientador sem o tema específico, sem os subtemas, vai ficar muito complicado, vai ficar muito aéreo, vai dar muito mais trabalho para você se achar. Então procure os subtemas, faça bastante subtemas e aí procure o seu orientador. E uma vez definidos os subtemas, você vai pesquisá-los na internet. Como? Você pode pesquisar o tema geral e o tema do seu TCC e os subtemas em artigos acadêmicos
de preferência de professores universitários ou de doutores ou de doutorandos, doutores que não estejam necessariamente trabalhando numa universidade, de preferência dissertações, mestrados, dissertação é mestrado, né? Teses, TCCs de graduação, e aí vai. Busquem primeiro artigos, porque os artigos vão dar a visão geral para vocês e eles têm o tamanho entre 10, 15, entre 15 e 20 páginas no máximo. Aí você lê o artigo, no meio do artigo ele cita um livro. Fala, pô, esse livro aqui deve ser interessante para mim, meu. Sei lá, você está lendo lá um artigo sobre engenharia 4.0 e tem um livro que o autor cita que é tipos de engenharia. Você fala, pô, esse livro vai cair com uma luva para mim. Aí você vai na bibliografia desse artigo e vê o nome do livro, o ano, tal, para você poder pesquisar depois. Então o artigo ele te dá um panorama geral, para depois você ir partir para ler livros, se for o caso, livros inteiros, ou não, capítulos de livro. Mas o que vai te guiar primeiro nessa busca é o artigo. Se tiver o artigo, já te ajuda muito. Você pode procurar livros de especialistas, não livros de divulgação. Eles são importantes pra caramba, mas na hora de citar no seu trabalho, procure livros de especialistas. Então, engenheiros, se for o caso da engenharia, médicos, advogados, filósofos, intelectuais, professores de universidade, ou capítulos de coletâneas. Tem livros que são, na verdade, uma reunião de vários artigos de professores. Também são bem interessantes. Jornais ou revistas especializados e confiáveis. Não peguem qualquer jornal, qualquer revista, que aí isso vai deixar o seu trabalho mais enfraquecido em argumentos, mais facilmente criticável. Então procura jornais ou revistas especializados e confiáveis. Use a internet para achar material. Então PDFs para vocês baixarem, poderem imprimir. Vocês podem procurar pelo celular, pelo computador de casa, pela LAN house, pelo computador do vizinho, qualquer um que vocês conseguirem acessar a internet. A internet é um meio legal porque tem bastante coisa em PDF. As tags que eu geralmente uso para buscar no Google e buscadores afins. Então, para artigos, livros, teses, você coloca artigo, palavra-chave, empreendedorismo, engenharia 4.0, definição de animal de estimação, e aí vai. Coloca o que você está procurando, artigo, livro, tese, palavra-chave e aí as coisas que você está procurando. Nos buscadores é interessante você colocar o menor número de palavras possível, né, de palavra-chave possível, para não atrapalhar a sua pesquisa. Veja documentários e reportagens do assunto. De novo, confiáveis. Não vão em qualquer página do YouTube e achar que o cara que está falando de economia ali, só porque ele está falando sem gaguejar, ele entende alguma coisa. Não pegue um vídeo de 5 horas do YouTube de um cara falando um monte de dados, sendo que você nem sabe quem esse cara é. Eu sugiro documentários da BBC e tal. Documentários assim que tem um crivo avaliativo antes. No YouTube não, basta você gravar o vídeo e colocar no ar, né, como eu estou fazendo aqui. Então é interessante que vocês procurem esses documentários, reportagens sobre o assunto, mas especializados, citando de preferência professores, tal, especialistas da área. Converse com pessoas da área que você conhece. Então, sei lá, você está fazendo trabalho sobre comércio. Deve ter alguém na sua família, entre os amigos do seu pai, da sua mãe, que é um comerciante. E ele pode fazer a ponte para você. Para você poder fazer entrevista, conversar com essa pessoa. Pode ser por telefone, por WhatsApp. Por WhatsApp é até mais fácil, porque daí é mais fácil você transcrever essa entrevista, se for o caso. Dê espaço para o contraditório, teorias diferentes e debates em aberto. Então, vou puxar aqui de novo o tema da economia. Se você está falando sobre redução de impostos, tal, você vai chegar no momento que vai colocar ali a opinião de alguma corrente. Então, a corrente liberal, a corrente neoliberal não são a mesma coisa, tá? Embora eles se digam que são, mas não são, tem diferenças. Tem essas duas correntes, tem o keynesianismo, tem o novo desenvolvimentismo, tem o comunismo, o socialismo, tem o ecossocialismo, tem os ecopolos, as energias renováveis. Tem um monte de teoria, não renovável não, mas ecopolos e economia de recursos. Tá vendo? Só aí eu citei mais de 5 formas de ver a economia, gerir recursos, portanto impostos, que são diferentes.
Você precisa citar todas? Não, mas é interessante você falar, olha, eu estou concordando com essa por causa desses argumentos, mas existe essa outra teoria que também é boa, embora eu não concorde, para que a pessoa que estiver lendo o seu trabalho saiba, nossa, olha, ele foi atrás dos dois lados. Isso enriquece o seu trabalho, isso fortalece o seu argumento, isso mostra que você leu não só aquilo que você concorda, mas aquilo que você discorda. Então você discorda conhecendo, discorda com conhecimento de causa, entende? Não é a mesma coisa de você falar esmo, porque senão vocês vão tomar uma puxada de tapete a qualquer momento. Igual eu vi uma vez. Uma vez estava assistindo uma palestra e um sujeito levantou a mão, foi perguntar para o palestrante lá sobre... mas a Austrália vive de commodities, a Austrália tem pouca indústria, tal. Por que o Brasil não pode se desenvolver assim? Aí o arguidor lá, o apresentador deu uma invertida nele. Falou, então, vamos procurar no Google agora, se você não acreditar no que eu vou falar, mas a produção industrial da Austrália per capita é maior do que a do Brasil. Então, a absoluta é menor, mas a per capita por pessoa é maior que a do Brasil. Portanto, a Austrália é mais industrializada que o Brasil. Então, o seu argumento é inválido. Porque muito provavelmente você só leu só esse autor. Entenderam? Uma invertida desnecessária, porque o cara não leu o contraditório. Se ele tivesse lido, ele ia ver, já tinham criticado esse dado, e o próprio a corrente dele já tinha feito um contra-argumento. Mas ele não fez isso. Então, deem espaço. Se tiverem debates em aberto, que vocês não queiram assumir uma posição, não se sintam confortáveis, não assumam. Fala, olha, o debate está aberto aqui. Por exemplo, o colapso do sistema palacial lá em 1200, aproximadamente 1200 a.C., na Grécia. Eu não sei exatamente todos os motivos que levaram ao colapso do sistema palacial. Os debates citam esse, mas ainda é uma discussão em aberto. Eu não preciso optar por um lado. Eu posso dizer que é uma discussão, é uma espécie de humildade intelectual que você está tendo. Erros comuns, pessoal, que vocês podem vir a ter, que eu já vi acontecendo, então vocês já podem desviar. Esquecer de numerar as páginas. Não esqueçam de numerar as páginas do seu trabalho escrito, porque senão vão tirar ponto de vocês. Citar apenas o autor e o ano e esquecer dos números das páginas. Citem os números das páginas dos autores cujos livros, artigos vocês leram. É importante, porque se daí uma pessoa que quiser rever aquele artigo, rever aquele argumento, ele vai exatamente na página, ele não precisa ler o livro inteiro do cara. Já pensou? Fala, Homero falou que Atena puxou o cabelo de Aquiles antes dele sair para porrada com Agamenon, né? Aí eu falo, putz, foi mesmo, é? E quando? Aí eu não sei, eu tenho que ler Ilíada todinho, 1000 e tantos versos, 300.000 versos lá, porque o cara não me falou que página que tá, ou que linha do verso que tá. Não esqueçam, autor em caixa alta, ano e depois a página. Usar coloquialismos tanto na apresentação quanto na escrita. Tipo assim, os pobres animais indefesos. Estamos cansados de impostos, pô. Gente, não, tá? Igual, ou usar linguagem de revista. Ninguém aguenta pagar impostos, né? Vamos ver como podemos evitar isso. Vem junto. Sabe, linguagem de revista funciona para revista. Circunscrevam a linguagem de vocês ao ambiente que vocês estão falando. Então é uma apresentação, é algo formal, é a escrita de um trabalho, é algo formal. Você precisa colocar o seu jaleco de cientista, você precisa colocar o seu blazer de apresentador, de palestrante. Então, adequem a sua linguagem. É lógico que na balada você não vai falar, né, da forma mais requintada possível. Fala, não vou fazer isso porque isso é inconstitucional. Tá? Não necessariamente, né, gente? Vamos adequar. Ignorar a estrutura formal. Então eu coloquei lá letra de casamento no meu trabalho. Arial 11. Gente, não vai rolar, tá? Arial 11 até pode ser, mas sei lá, Arial 10, Arial 2, letra de casamento, monotype cursiva. Não. Tem que ser estrutura formal. Porque aqui é um ambiente onde há regras para todo mundo falar a mesma língua. Quando vocês não ensaiam nem cronometram a apresentação. É o fim. O professor quer morrer quando alguém faz isso. Por quê? Porque daí o cara fala menos do que tem que falar ou fala mais. Ou ele pega o texto e lê, que aí também é o fim da picada. O cara pegar o texto cru e ler. Tem gente que consegue fazer uma boa apresentação com uma leitura oralizada.
feita para ser lida, mas isso é um grupo bem pequeno de pessoas na sociedade. Eu conheço um professor que faz isso bem. Então, ensaiem várias vezes, não leiam. Quer levar um lembretinho do que você tem que falar? Tudo bem, embora o slide vá fazer isso por você. Mas não leiam. Deixar tudo para a última hora. Um TCC não é um trabalho de quinta série. Um TCC não é feito em um fim de semana, em um mês. Um TCC é feito ao longo de um ano, pelo menos. Uma iniciação científica às vezes demora 2. Um mestrado às vezes demora 3. Um doutorado demora 4, 5 e aí vai. Então não deixem para a última hora. Senão não vai sair algo bom. E vai ser perceptível. Até porque, se você começar antes, você vai ter várias ideias, você vai corrigindo, você vai reorientando o seu caminho, caso você pegue um beco sem saída. Você pode conferir os seus dados, você antevê as críticas. E como vocês vão ter orientadores, o orientador vai seguindo vocês. Vocês podem ir perguntando para eles, olha, estou no caminho certo, é por aqui mesmo, posso continuar assim e tal. Não deixem para a última hora, porque senão vocês vão sofrer ao quadrado. Se vocês pegarem e diluírem ao longo do ano, vocês vão fazer mais trabalho e menos trabalho por tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você tinha que escrever 20 páginas e você escreveu no último dia, você escreveu 20 páginas em um dia. Se você pegou essas 20 páginas e escreveu ao longo do ano, nossa, você escreveu o quê? Um parágrafo por dia? Entende? Diluindo, você vai sentir menos, você vai fiscalizar mais, vai ser mais proveitoso, vai ser mais eficiente, que é a palavra que o pessoal adora, né? Pessoal, de orientação geral que me veio à cabeça, são mais ou menos essas. Se vocês tiverem outras dicas, deixem aqui postados nos comentários, deem dicas para os colegas, não deixem de se ajudar e cooperar, mesmo que o trabalho seja individual, que o trabalho seja em dupla, dividam as agruras com os colegas, falam, putz, isso que deu errado no meu, daí o cara já não vai fazer isso. Aí alguém pode vir falar para você, olha, não usa esse site não, esse site aí só tem dado atrasado. Aí você já nem vai nele. Então troquem informação. Não existe esse negócio de que individualismo leva à eficiência. O que leva à eficiência, ou competição leva à eficiência. Não, o que leva à eficiência, à inovação, é a cooperação. Então cooperem entre si. E, pessoal, é isso. Quem gostou, curte o vídeo, marca o coleguinha e obrigado.